Bom dia, Pai do Senhor. Quem nos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 22 de agosto de 2026, um sábado, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora aí da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Nesta hora eu apresento o meu lar, a vida do meu esposo, dos meus filhos, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda obra das trevas, é que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Amém? A palavra do Senhor vai dizer, né? Aqui em Isaías 23, diz assim: profecia contra Tiro, tá? Advertência contra Tiro: planteiam navios de Tarse, pois Tiro foi destruída. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, deixa eu parar aqui. Eita. Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa tua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado, né? Sobre mim, sobre ti, sobre a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Oi, Manuel. A palavra do Senhor vai dizer aqui, né? Profecia contra Tiro, advertência contra Tiro, planteia navios de Tarse, pois Tiro foi destruída, e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre lhe veio essa mensagem: fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidão, enriquecidos pelos que atravessam o mar. E as grandes águas, o trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Quando fala de Tiro, Tiro fala de uma grande potência, tá? Aleluia, glória a Deus. Tiro era uma cidade muito rica, né? Ela fazia parte ali também, né? Como eu posso dizer, era um porto marítimo ali, principal ali do litoral da Fenícia, né? E ela ficava ali perto do Monte Carmelo. E também, assim, era uma cidade que ela era construída entre duas rochas, assim, tipo, né, duas rochas. E também, Tiro foi... Você lembra do rei Hirão, que construiu uma casa de cedro para Davi, para confirmar o ministério dele como rei em Hebron? Quando ele foi rei em Hebron, depois quando ele começou a reinar em Israel, né, ele reinou... Primeiro ele foi ungido rei na frente dos seus irmãos, né, por Samuel. Depois ele foi levantado rei em Hebron. Depois ele começou a reinar em Jerusalém, né, e ali sobre sobre todo Israel, né, e ali o rei Hirão fez um palácio de cedro para Davi, para confirmar o seu ministério. É onde Davi coloca no seu coração que ele quer que a casa do Senhor, que a arca do Senhor também tem uma casa, por ele ter um palácio. Ele não queria ver a arca do Senhor em tendas. Então, esse rei Hirão, ele também faz parte de Tiro, tá? Agora, Deus está falando dessa profecia aqui, né? E, aleluia, glória a Deus, né? Esse rei Hirão também, ele que deu as madeiras ali para construir o templo, na época de, quando Davi morreu para Salomão, seu filho, tal. Então, ele era um homem que foi envolvido, Deus usou ali, né, na construção do templo ali de Salomão e na confirmação do ministério de Davi, ok? Como rei. Então, a gente vê que ela era muito imponente, ela tinha, assim, vamos dizer, era muito rica, era riquíssima, entendeu? Mas, né, agora Deus está cobrando dela. E é muito interessante que quando a gente vai ver aqui, Deus, ele cobra de cidades como Tiro, como Jerusalém, como Roma, como Babilônia. Deus vai estar cobrando aqui, né, as cidades, né, que, vamos dizer assim, que se opõem a Deus, né? Que estavam se opondo às coisas que Deus tinha que fazer. Até Jerusalém, tá? A gente está falando de Jerusalém, Jerusalém, né? Aí ele continua. Então, é algo que vem assim, né? Para, tipo, vamos dizer assim, para mostrar que Deus, ele é o poder, o poderoso, o poder está sobre a mão do Senhor, né? Então, aí quando fala ali de Sidom, né? Fala aqui, ó, Sidom, Tiro, né? Então, são cidades, regiões, assim, de mercadores, né?
ali pro lado da Fenícia também, mas que fazia tudo parte ali daquela região, né? Que eles atravessavam o mar, era muito empreendimento, né? Então eles tinham assim, muitas ramificações ali, né? Orientais ali naquele meio, né? E também tinha o Rio Nilo, tá? Esse Rio Nilo era aquele famoso Rio Nilo, né? Do faraó, ok? Lembra do faraó? O faraó que o Rio Nilo se tornou em sangue, aonde matava as crianças e jogava lá, aonde foi tirado Moisés, esse mesmo Rio Nilo, amém? Então, aí o Senhor vem assim, né? E as grandes águas, o trigo de Sió, a colheita do milho, eram a sua renda. E vocês se tornaram o suprimento das nações. Então, eles eram fortes, né? Era uma potência. Eles eram uma potência, né? Uma potência mesmo. Uma potência daquela época. Uma potência da época, né? Eu gosto de marcar. E diz assim: Erguei-se Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados como com as novidades de Tiro. Cruzei. Então, assim, vai falar o quê? Da destruição. Né? Então, eles vão ficar aqui angustiados. Para se Tiro, que é uma cidade forte, Deus atacou, imagine nós, né? Então, vamos. Cruzem o mar para Tarsis, plantei vocês, habitantes da região litorânea. A essa cidade jubilosa que existe desde tempo, muito tempo antigo, cujos pés levaram a conquistar a terra distante, quem planejou, aí Deus fala assim, ó, quem planejou Tiro, quem planejou contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra. Então, ela era uma potência, ela era assim forte, entendeu? Ela era assim, ela era assim fortíssima. Tinha os navios de Tarso, aqueles navios assim que, né, que eram fortes, né? Aleluia, glória a Deus, coisas gigantescas. Então, né, Tarse, provavelmente essa Tarse aqui eu lembro dos navios de Tarse, era ali uma cidade ali da Espanha, mas, segundo os historiadores, mas ela era muito forte, era de uma potência, e diz assim, no 9, o Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulhoso e vaidade, e humilhar todos que têm fama na terra, né? Ele diz assim: cultive a sua terra como se cultive as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois vocês não têm mais portos. Então, Deus mostrando, né? Então, desculpa, igreja, observação aqui: essa Tarsis aqui não é um navio de Tarsis, não, aqueles navios também fortes, né? Era a cidade de Tarsis, né? Então, a gente vê como que Deus, né, trabalha aqui, Deus faz, né? Como Deus está fazendo, aleluia, né? E diz assim: o Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. E disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada, né? Então, Deus mostrando a potência dele, Deus, igreja, ele vai dando corda. E não é diferente comigo e com você hoje, né? Porque o Velho Testamento é a sombra das coisas futuras. Então, tá mostrando como é que ele faz com as potências, com aqueles que se acham orgulhosos, né? Porque Deus, ele abate o orgulhoso e o vaidoso. Deus, ele... Igreja, olha, se tem uma coisa que Deus não suporta, né? O orgulho, a vaidade, né? Aquelas que têm fama, que querem ter fama na terra, né? Deus não tem para mim e para você fama na terra. Não, isso aí é coisa de homem, entendeu? Então, Deus, ele abate, né? E ele diz assim, vamos lá. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. E disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se e atravesse o mar até Chipre. Nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios. Esse é o povo que não existe mais. Os assírios os deixaram para criaturas do deserto. Erguem torre de vigia, despojam suas cidades e fizeram dela uma ruína. Quando fala de Assíria, né, fala ali Babilônia, fala Nabucodonosor, porque eles eram o terror ali da destruição, amém? Então, onde eles passavam, a igreja ele destruía, ok? Eles faziam. E quem levantou foi Deus, tá? Deus que levanta, né? É Ele que planejou, né? É Ele que planejou para bater, para destruir. Então, é algo que Deus fez, ok? Para destruir, né? Apesar que Nabucodonosor também, ele é soberbo, arrogante, né? Mas Deus, ele faz, ele permite ali, né? Senaqueribe ali, os assírios ali, a Babilônia ali, né? Invadir essas potências também.
plantei vocês navio de Tarsis. Agora sim é o navio de Tarsis, né? Quando fala de navios de Tarsis, né? Agora sim, vamos falar de navio. Navio de Tarsis fala de fortaleza, tá? Porque eles eram muito fortes, eles eram potentes, tá? Quando fala de navios de Tarsis, né? Aqui, né? Fala da fortaleza que eles tinham, né? Eles eram muito fortes, né? Então, eles eram fortes por quê? Porque aqui, ó, no 1 fala de novo, né? Versículo 1. Advertência contra Tiro, planteia navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída. Porque por ter portos, né? Então, os navios de Tarsis eram uma potência. Tarsis, né? Tinha a cidade de Tarsis, tinha os navios, que era uma potência ali nos portos marítimos que tinha, né? Muito, entendeu? E tinha muito portos, ok? Então, por isso que era conhecido os navios de Tarsis, era por grande, sabe? Era coisas magníficas, era fortaleza, aleluia, glória a Deus, né? E Deus ia destruir, ok? Esses navios de Tarsis, força, força, né? Mostrando as forças ali dele, tá bom? Versículo 1 e 14. Navios de Tarsis. Era potências ali dos portos marítimos. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro, que diz a canção da prostituta. Quando fala de 70 anos, a gente lembra do cativeiro babilônico também, tá? 70 anos é a sentença de Tiro. E 70 anos também foi o cativeiro babilônico, ok? 70 anos, tá? De Tiro, né? Esquecida, ok? Diz assim, pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante muitas canções para que se lembre de você. O fim de 70 anos o Senhor se lembrará de Tiro, essa voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra, né? Então Deus mostrando, você vai ser prostituta, né? Igreja, porque quando fala de prostituta é algo muito sério. Eu vou ler aqui, eu vou te falar outra coisa aqui. Vamos lá no 14. Mas o seu lucro, a sua renda não serão separados para o Senhor, né? Deus rejeita o quê? Olha lá, no 18. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados, não, mas o lucro e a sua renda serão separadas, mas o seu lucro e a sua renda serão separadas para o Senhor. Não será guardada nem depositada. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Por quê? No Velho Testamento, no Velho, estamos aqui, né? Quando a gente vai em Deuteronômio ali, né? Deuteronômio vai estar falando que o Senhor Deus não aceitava, não aceita lá oferta de prostituto, ok? E nem de prostituta. Porque naquela época tinha os prostitutos e as prostitutas cultual, ok? E Deus, ele não aceitava, né? A oferta deste povo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque era uma oferta da prostituição, ok? E Deus não aceitava. Ai, meu Deus, onde é que tá agora? Acho que é em Deuteronômio 23, 18, ok? Então, Deus não aceita, tá? Deuteronômio 23, versículo 18. Deus não aceita a oferta, né, da prostituição, tá bom? Vocês podem estar vendo mais pra frente lá, tá bom? Se vocês quiserem ver, tá? Pra estar aprendendo mais do Senhor, mas vamos ver, né? Deuteronômio 23, 18 diz assim, ó. Faça tudo para cumprir. Gente, é 18? Acho que eu tô marcando errado. Peraí, só um minutinho, igreja. Que eu já acho. É Deuteronômio mesmo. É 23, 18. É Deuteronômio 23, 18. Que eu tô Deuteronômio 23, 23, 18. Ó, 17, vamos ler o 17. Das leis diversas. Nenhum israelita ou minha mulher poderá tornar-se prostituto cultural. Não traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Então, Deus não aceita, né, a prostituição, ainda mais o dinheiro da prostituição, ok? Deus é repugnante, é impureza para Deus, amém? Então, é isso. Navios de Tarsis, na cidade de Tarsis, significava potência, cidade forte, mas que Deus estava batendo. Que Deus abençoe, Deus, ele não dá,
não dá canja pro soberbo, amém? Glória a Deus por isso. Fiquem na paz, tenham um dia abençoado, um final de semana abençoado, em nome de Jesus.